Estamos vivendo o que o nosso querido pesquisador, epistemólogo americano Thomas Kuhn falou que é uma anomalia das ciências sociais. Os fatos estão indo para um lado e as teorias das ciências sociais indo para outro. Isso McLuhan, lá atrás, já no século passado, quando ele disse que as tecnologias são criadas e mudam o ser humano, a frase é: o ser humano cria as tecnologias recriam o ser humano. McLuhan, ele introduz nas ciências sociais, foi ignorado, obviamente, uma mudança de maneira de pensar filosófica, uma filosofia básica, que as tecnologias elas modificam a espécie. Depois ele se dedicou ao estudo das mídias. E quando você muda a mídia, você muda a sociedade. Então, se você tem uma força como essa da mídia, que nós estamos assistindo, alterando, né, estruturalmente a sociedade, modificando a forma que nós nos relacionamos com tudo, com o aprendizado, com o conhecimento, com o casamento, com o namoro, com trabalho, com compra, com tudo está sendo alterado, não é agora. Foi assim também com a chegada da prensa na Idade Média, no final da Idade Média, que inclusive só virou final de Idade Média porque surgiu a prensa. Senão, a Idade Média teria continuado. Sem a prensa, ela continuava. Foi ali Lutero, em 1500 mais ou menos, que começa a questionar uma série de preceitos, né? E se você vai ver o filme do Lutero no YouTube, você vai ver que ele começa a questionar e ele só começa a ter força no momento que ele começa a imprimir as ideias dele e distribuir pelo cavalo, através do cavalo. É uma cena marcante do início da modernidade, nesse filme que eu sugiro você ver. Tem no YouTube. Lutero é dublado, mas vale a pena você assistir. Então a mídia, ela foi ignorada pelas ciências sociais. E agora a conta chegou. A conta chegou porque é um fenômeno social recorrente da macrohistória, a gente falou isso ontem, e as ciências sociais, elas trabalham, né, ignorando a mudança da mídia. E aí você simplesmente não entende as mudanças que a gente está vivendo na comunicação, na informação, no conhecimento, você não entende na educação, em todas as áreas, porque você não tem ferramental. Existe uma crise profunda das ciências sociais. Boa parte, não tudo, obviamente, mas boa parte das pesquisas que foram feitas e são feitas nas ciências sociais precisa de uma revisão. Porque qual é o papel de uma teoria? O papel de uma teoria é você criar um corpo de padrões para você poder entender determinados padrões, se você apertar isso, acontece aquilo, etc, etc, para você poder ordenar a forma que as pessoas pensam determinado problema e decidir. E as ciências sociais estão vivendo uma grande crise com a chegada do digital. E eu diria que é uma crise exógena. Por que é uma crise exógena, Nipô? Porque ela vem dos fatos. Ela vem dos fatos para dentro. Não foi assim o McLuhan, que de repente as pessoas descobriram o McLuhan, então... Não. As pessoas estão indo até o McLuhan, que é o nosso caso, porque a gente quer entender o que está acontecendo e foi buscar ele. Mas os fatos estão mostrando que ele estava correto, estava certo na maneira de pensar. Mudou a mídia, mudou a sociedade. E o modelo que as pessoas têm na cabeça não é esse. E aí você vê que as pessoas querem entender o digital sem fazer essa revisão em cima. Você precisa mudar, você precisa incorporar essa visão, e é por isso que a gente sugere, né, a criação de uma nova ciência integradora, uma ciência social integradora, que é a antropologia da sobrevivência, que incorpora mudanças do ser humano ao longo da história, movimentos macro-históricos, como é o caso da demografia, surgimento de novas mídias, surgimento de novos modelos, macromodelos administrativos. A partir daí, você tem que recomeçar todos os estudos.
Então nós estamos recomeçando. E aí a gente consegue refazer e recomeçar. Aí você vai entender melhor o futuro da educação, o futuro do direito, o futuro da economia, o futuro... Por quê? Porque você vai enquadrar essas ciências todas na comunicação, você vai enquadrar essas ciências todas dentro dessa visão geral. Enquanto você não tiver essa visão geral, as ciências sociais elas não vão conseguir entender o que está acontecendo, nem projetar, nem explicar o que está acontecendo. Elas ficam tentando adaptar. Você pega lá um pesquisador de educação, um antigo pensador de educação, para tentar entender o que vai acontecer daqui para frente na educação, não vai conseguir entender, porque ele não tinha ferramental, não tinha passado pela ideia dele que mudou a mídia, mudou totalmente o modelo educacional da sociedade. Mudou a mídia, mudou totalmente o modelo de como a gente lida com as leis. Mudou a mídia, mudou completamente o modelo que a gente trabalha com a economia. Veja aí o Bitcoin, veja aí, né, o blockchain, como apareceu o dinheiro também, que é uma mídia. Né? O dinheiro impresso é uma mídia, né? Que antigamente era moeda, que também tinha um ferramental. Então a gente vai conseguindo entender essas coisas e vai se adequando. Enquanto não fizer isso, as coisas não vão bater. Teoria para um lado, fica os fatos para um lado, as teorias para o outro. Bom, o que a gente está fazendo aqui na escola? A gente está discutindo a cada semestre, tem a nossa imersão, né? E esse tema da crise das ciências sociais é um dos temas que a gente tem abordado aqui na nossa imersão. A gente tem uma formação que a pessoa lê o texto, que é a narrativa central, que a gente vem amadurecendo, os áudios que explicam o texto e as atividades extras da escola, lives, produção de e-book, leituras bimodais, etc, etc. Tem uma série de atividades. É uma escola adaptada para o digital, totalmente pelo Zap, totalmente descentralizada, distribuída, né? E que eu quero te convidar a fazer parte. Como é que eu faço, né? 21 99 608 6422, vou repetir. 21 99 608 6422. E, quero participar da melhor escola de futurismo do Brasil. Quero ser bimodal.